Sexta-feira, dia de analisar o que foi notícia na política. Leonardo Ribeiro está na esplanada dos ministérios, onde os prédios públicos estiveram sem vigilantes nos últimos 3 dias por causa da greve da categoria. A greve terminou e ficou acertado que ontem mesmo, a partir das 11 da noite, os vigilantes voltariam aos postos de trabalho. Bom dia, Leonardo. Já está tudo normal aí nos ministérios? Oi, Camila, bom dia a todos. Situação normalizada, como você disse, desde ontem, às 11 horas da noite. Especificamente aqui no Ministério da Saúde, um dos ministérios que teve a capacidade mais afetada por causa dessa greve, apenas 20% dos profissionais da portaria e da vigilância estavam trabalhando. A situação já se normalizou, os vigilantes estão atendendo já ao público e aqui a situação deve ser melhorada agora durante a manhã, ao contrário dos últimos dias, já que esse é um dos ministérios mais movimentados por visitantes e também por funcionários. A categoria queria um reajuste salarial de 15% e o aumento no valor do ticket refeição. As empresas cederam em parte. Os detalhes a gente vê agora na reportagem de Fernanda Soares. Foram 3 dias de greve, prédios públicos sem vigilância, hospitais com baixo atendimento. Os bancos tiveram que fechar as portas. Só o autoatendimento funcionou em muitas agências. O governo exigiu o cumprimento da lei. Queria pelo menos 30% dos vigilantes trabalhando nos hospitais, mas não foi respeitado. Ontem falou grosso. A partir de segunda-feira faria contratações temporárias para ocupar os cargos. As empresas entenderam o recado e conseguiram fechar um acordo com os grevistas. Os vigilantes votaram por unanimidade pelo fim da greve. Eles aceitaram um aumento de 8%, mais reajuste no ticket de R$ 9,50 para R$ 12. Na Assembleia, os vigilantes decidiram voltar ontem mesmo ao trabalho, com a garantia de que não terão os dias parados cortados. A proposta não era o que nós queríamos, mas é o viável e que atende um pouco a satisfação dos trabalhadores, porque a gente sabe que num país que está bem estabilizado e que a inflação é baixa, quando a nossa perda era de 5,83%, nós tivemos um ganho de 8% no salário, já é uma coisa razoável. Como a gente viu na reportagem, antes do fim da greve, o GDF chegou a anunciar medidas contra o movimento. Uma delas seria colocar funcionários do quadro efetivo, como policiais civis, militares, bombeiros, técnicos penitenciários e até a contratação de porteiros temporários no lugar dos vigilantes. Mas nada disso vai ser preciso. O único detalhe certo é que o governo vai descontar das empresas os dias em que os serviços não foram prestados e não vai conceder reajuste, ou seja, não vai repassar aumento ao contrato com essas empresas, hoje em torno de 10 milhões de reais. E por falar em GDF, a Procuradoria da República no DF pediu na Justiça Federal a suspensão da licença ambiental que o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, concedeu para a construção do novo centro administrativo do GDF em Taguatinga. A alegação é de que não houve consulta prévia ao Instituto Chico Mendes para a concessão da licença de instalação. Câmara Legislativa, essa semana os distritais estiveram em Ceilândia numa sessão itinerante, a primeira do ano. A ideia é fazer isso uma vez por mês, tudo para melhorar a imagem da casa. Numa pesquisa encomendada pela mesa diretora, 44% dos entrevistados classificaram como negativo o desempenho dos parlamentares. E boa parte disse que a Câmara Legislativa funciona ali, na Praça dos Três Poderes. Uma grande estrutura foi montada ao lado do restaurante comunitário. A população pode fazer denúncias na ouvidoria. As comissões também se reuniram. E no plenário, votação. Os distritais apreciaram vetos do governador a projetos já aprovados anteriormente. 2 foram mantidos, 1 derrubado. É o que obriga a companhia habitacional a divulgar na internet a lista dos inscritos em programas de habitação. Os deputados votaram ainda 71 indicações, geralmente pedidos de pequenas obras que são encaminhados ao Executivo. Já entre as homenagens foram 66 moções. Um dos assuntos discutidos nessa sessão itinerante foi a regularização dos becos em Ceilândia. 1.800 famílias vivem nessas áreas. Um projeto de lei deve ser elaborado para facilitar o processo de regularização. E se tudo der certo,
até o fim do ano, os moradores devem estar com as escrituras em mãos. São situações variadas, mesmo porque há aqueles que se adequam ao sistema habitacional do governo, que eles podem entrar nessa situação e então ter de graça, aqueles que já têm imóveis e que precisam comprar por meio de licitação, ou ainda aqueles que são imóveis comerciais. Vai depender da situação de cada caso. Como são 1.800 famílias, vai ter uma análise mais acurada da situação. Os distritais ainda não decidiram data, nem qual é a próxima região administrativa a receber Câmara itinerante. Vai depender de uma análise desse primeiro encontro. Se o critério for habitantes, a sessão itinerante será realizada em Taguatinga, a segunda região administrativa mais populosa. Já se a escolha for baseada no desempenho da pesquisa de imagem que o Leonardo Ribeiro mostrou, vai ser a cidade Núcleo Bandeirante, que deu o pior julgamento ao trabalho dos deputados. E se o objetivo era aproximar a Câmara Legislativa da comunidade, eles conseguiram com as sessões itinerantes na Ceilândia. Agora, o governador não conseguiu essa aproximação, porque foi durante um evento que ele perdeu uma aliada. Essa história ela se arrastava desde domingo. O anúncio oficial saiu na sessão. A deputada Jaqueline Roriz, do PSDB, deixou a base governista. E o motivo? A discussão entre o pai dela, o ex-governador Joaquim Roriz, e o deputado federal Tadeu Filipelli, durante um encontro do PMDB. Jaqueline Roriz, ela resolveu se afastar do grupo que apoia a Arruda e ficar ao lado do pai, que pretende disputar o GDF no ano que vem. A distrital, no entanto, não se classifica como oposição, diz que é independente. O secretário-chefe da Casa Civil, José Geraldo Maciel, disse que entende a postura da deputada e garantiu que isso não mudará em nada a relação entre governo e PSDB. E o senador Gin Argelo, do PTB aqui do DF, foi indicado para compor a CPI, que vai investigar supostas irregularidades na Petrobras. A escolha foi do partido. Ele vai ser suplente. A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito foi marcada para terça-feira, quando vão ser escolhidos presidente e relator.